Todo programa eu falo que ele é especial. E ele é, porque sempre eu trago uma pessoa, um empreendedor, um empresário que tem uma história inspiradora, uma história diferente, alguém que vai agregar para você. Mas hoje é mais do que especial, porque eu tô aqui com a minha eterna chefa. É verdade. A mulher que tá aqui já foi minha chefe já e sempre me inspirou. É um prazer ter ela aqui. Tô tremendo, tô com as perninhas tremendo aqui. Não vou nem me estender muito. Obrigado, Rede Alto Tietê. Obrigado, Fênix Publicidade. Obrigado a você, né, que vai levando o programa para frente porque tem gostado e tem pedido cada vez entrevistas, conteúdo diferente. Tô emocionado. Vivi, quem é que tá com a gente hoje? Olá, telespectador. Achei que o Rafael não ia deixar eu apresentar hoje, porque a emoção ali chegou forte. Bom, temos uma convidada que esbanja carisma. Ela é pós-graduada em Direito de Relações de Consumo, tem mestrado em Direitos Difusos e Coletivos, é casada com Alexandre Moraes, mãe do Vinícius e do Alezinho, participou do Big Brother Brasil de 2016, ex-diretora do Procon, professora universitária e apaixonada por viagens. Seja muito bem-vinda, doutora Adélia Soares. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu amei quando o Rafael me mandou o convite. Para mim é um prazer e eu fico muito feliz de ver o progresso do Rafael, porque o Rafael realmente, eu conheci ele há anos atrás e eu estava falando para ele aqui que eu já sentia que ele era diferenciado, que ele iria muito longe, isso, a estrela já brilhava, então para mim é um prazer hoje estar aqui. Vai fazer eu chorar. A gente tava aqui... E esse resumo que a Vivi fez, nossa, completo, viu? Parabéns pela pesquisa. É um resumo. Stalkeamos, aqui a gente faz o trabalho completo. E a gente aqui, antes de iniciar o programa, tava batendo um papo, lembrando da época de Procon, nós trabalhamos juntos e cada história que... Podemos fazer um programa só com uma roda. Das histórias. Né? Fica um beijo para todo mundo que trabalhou com a gente no Procon, pro Flávio, pra Sueli, pro Lauro, pra Patrícia. Época boa, hein? Nossa, é muita gente. Peterson. Meu Deus do céu. Fica aí para todo mundo um abraço e um beijo daquela época. Saudades. Tempo bom. Oh, com certeza. O melhor está por vir. O melhor está por vir? Arrepiei. Bora lá. Vamos começar? Vamos. Stalkeamos você nas suas redes sociais. Ai, você meu faz Deus. muita live. Né, puxa muita live, bate muito papo com o pessoal. Você falou uma frase esses dias e eu quero colocá-la aqui para começar, já com polêmica. Uau! Certo? Certo. Você disse assim, no mundo de hoje, menos cancelamento e lacração e mais empatia. O que você quis dizer com isso? Então, na verdade, eu fiz essa postagem porque hoje a internet me assusta às vezes, porque as pessoas estão nessa onda de cancelamento e todas as pessoas erram. Errar é normal do ser humano, faz parte do processo de evolução. Então, hoje, uma pessoa fala algo errado ou se coloca numa posição, de repente, uma postagem, completamente erra. Aí vem aquela manada completamente sem saber, sem pensar, sem investigar e começa a política do cancelamento. Vamos execrar essa pessoa, vamos cancelar. Só que eu faço o raciocínio sempre. Será que se fosse seu filho, seu irmão, seu parente, você não teria um pouquinho mais de cuidado com isso? Então eu puxei um pouco as pessoas para refletir antes de usar os dedinhos ali para postar. Porque a internet ela tem uma questão de anonimato, que as pessoas acham que estão ali protegidas, que ninguém vai saber, porque cara a cara muitas pessoas que escrevem não falariam, olhando no olho, não falariam. Não tem coragem. Não tem coragem. Mas elas acabam entrando ali na manada e vamos cancelar, vamos fazer. Então, cometem crime, porque vale ressaltar que várias postagens, vários comentários ali são crimes que acontecem. Então, eu sou totalmente contra. Eu acho, se eu não gostei, eu não curto, eu não compartilho, eu não sigo. Mas essa política do cancelamento, eu sou totalmente contra, seja para quem for. As pessoas, elas se sentem muito seguras atrás de um celular, na frente de um celular, de um computador, e elas cometem erros tão graves quanto aqueles que elas estão cancelando, mas elas não se importam, não são empáticas, não pensam que poderia ser um filho, poderia ser a mãe, poderia ser seu marido. Eu ainda outro dia dei o exemplo, eu passei um exemplo seguinte, que aconteceu, acho que no início do ano,
que estavam todo mundo cancelando aquele rapaz, o MC Gui, porque ele fez uma brincadeira com uma menina lá em Orlando, tudo, a menina tinha câncer. Chegamos na Disney, mano, olha isso. Olha a menininha, mano. Tá assistindo mal já. Para de dar, caralho. Gente! Então todo mundo começou a cancelar ele. Ok, ele errou. Ponto. E aí uma das pessoas que foi lá e cancelou ele foi o Léo Santana, do antigo Parangolé, né? E eu fiquei observando tudo isso. Passou-se coisa assim que 10 dias o Léo Santana levantou uma campanha de doação de mantimentos, cesta básica, tudo, mas tinha que ficar na live dele. Tinha uma condição de dar tantos números na live dele para ele doar cestas básicas. E aí também foi mal interpretado isso e também ele sofreu a política do cancelamento. Então eu costumo usar o pau que bate em Chico, ele bate em Francisco. Então você tem que pensar muito quando você vai ali para um computador ou um celular cancelar alguém e falar, pô, amanhã pode ser você. Você pode fazer uma postagem ou falar algo que não soa muito legal. Muitas vezes tem o contexto que você falou algo, mas as pessoas recortam aquilo e postam uma frase, de repente, totalmente fora do contexto, vai ser o suficiente para você ser execrado. E isso causa realmente um sofrimento. Se a pessoa não está preparada para lidar com isso, pode causar aí uma depressão, até mesmo, sei lá, numa última instância, um suicídio. E será que era esse o objetivo das pessoas? Será que as pessoas não precisam realmente erraram e aprender e evoluir, mas sem esse cancelamento? Então é esse o questionamento que eu fiz com essa frase. Porque na hora que a gente já viu e falamos assim, nós vamos abrir o programa com essa frase, porque tá na moda, né, o termo cancelamento. Mas vamos seguir. Estamos muito antenados, estamos ligando uma peça com a outra. E, bom, BBB tá em evidência, né? E uma participante do BBB atual, agora 2021, falou uma coisa que tem medo de advogado, que temos que ter medo de advogados. Foi a Carol que falou isso lá, Carol Conká, dentro do BBB. E você que está aqui comigo, ex-BBB, advogada de sucesso, o que você tem a dizer sobre essa citação? E é uma citação que eu já ouvi outras pessoas falando também. Tem alguma coisa a declarar? Então, em todas as profissões existem os bons profissionais, os profissionais honestos, dignos de respeito, e os maus profissionais. Isso daí é comum em qualquer área. Então não temos que ter medo de advogado. Inclusive, eu acho até complicado, foi uma fala bem feliz da Carol, porque ela saindo do programa, ela recebeu tantas citações judiciais que se ela não procurou um advogado, porque ela tem medo, ela deve ter chamado o Batman. Pra defendê-la. Ou o Capitão América, né? Ou o Capitão América, porque aqui. assim, eu acho que o advogado, a Bíblia mesmo coloca o advogado como o nosso defensor, a pessoa que coloca o Jesus Cristo na condição de nosso advogado. Então utiliza, por quê? Porque o advogado é aquela pessoa que compra a sua dor, a sua história e se coloca na frente para te defender. Então você ter ali o apoio de um advogado, eu falo que a minha mãe costuma falar que o direito deveria ser ensinado na escola, para as pessoas terem conhecimento dos seus direitos e deveres. Mas, além disso, todas as pessoas deveriam ter a figura de um advogado sempre próximo, até mesmo no preventivo. Hoje, o meu escritório, ele atua para várias empresas. E muitas vezes eu chego numa empresa e eu falo assim, mas por que você não evitou isso dessa forma? Ah, pô, eu não sabia. Mas por que você não pediu para inserir no seu contrato uma cláusula que te resguardaria disso? Não, isso não sabe. Então, assim, o advogado, ele não trabalha só, pensa no problema, pensa no advogado. Não, o advogado, ele está muitas vezes elaborando o contrato da aquisição da sua mansão. Então, ele está ali presente também nos momentos positivos. Eu entendo que você nunca deveria se desassociar da figura de um advogado. Eu falo que uma empresa, ela pode, de repente, muitas vezes não ter ali a figura de uma secretária, de repente não ter, mas ela deveria ter a figura sempre de um advogado. Porque se ela não tiver um bom advogado para ali analisar os contratos, acompanhar todo o processo, ali aquela empresa é uma empresa que ela está fadada a não ir para frente, ter vários problemas. A não ter o sucesso. Não ter o sucesso. Fali, com certeza. O Marketando, ele é um programa que ele conversa muito com o empreendedor, com a empreendedora, com o empresário, com gente que está começando agora, com quem já está no mercado há muito mais tempo.
E ficou aqui, então, um aprendizado já também. Era uma pergunta que eu ia fazer, mas ficou um aprendizado, que assim como a empresa ela precisa de uma agência de comunicação, ela precisa de um contador, ela precisa também de um advogado, de uma advogada. Sempre precisa da figura de um advogado. Inclusive o próprio Sebrae fala muito disso, né? O Sebrae, ele defende bastante essa bandeira de ter ali um suporte jurídico, um conhecimento da área jurídica antes de iniciar a empresa. Porque existem vários, assim, inclusive, direitos que uma empresa pode se resguardar e ela passa batido por ela porque ela não teve ali a orientação. E aí lá na frente, quando ela vai saber, ela fala, pô, podia ter feito isso. Então, para evitar esse poderia, a ideal é sempre ter a figura de um advogado, da mesma forma que tem aí o contador. O contador é até uma exigência legal. A figura, digamos, do marketing, né, da empresa para trabalhar a publicidade, para a empresa crescer, para a empresa vender, fazer bons negócios, ter também na outra ponta a figura de um advogado assessorando. Fantástico. Então o advogado ele serve também como uma forma de prevenção, né, doutora? Da forma que eu falei, eu geralmente atuo como advogada de algumas empresas. Um exemplo que eu vou dar para vocês, sou advogada da rede Planet Girls. Então, quando eu cheguei nessa empresa, já faz 6 anos, eu comecei a analisar todo o processo para poder mudar o processo dela, para não lesar o consumidor. Então, o que eu fiz? Eu reduzi todas as reclamações que tinham em órgãos de defesa do consumidor, sites de reclamação, trabalhando preventivo. Então, o preventivo de uma empresa que o advogado faz, que nós chamamos de compliance hoje, é justamente trabalhar, analisar a empresa e ver toda a forma de atuação daquela empresa e ver onde estão os riscos. Aí você fala, bom, aqui está o risco. Você trabalha, você é uma empresa que presta serviço consertando eletrodomésticos. Ok. Então, qual que é o termo que a pessoa assina quando ela deixa o eletrodoméstico aqui? Qual que é o prazo? E se ela não vir buscar esse eletrodoméstico, como que fica? Então, você começa a trazer perguntas dos problemas cotidianos que essa empresa tem para trazer a solução. Então, você vai colocar uma cláusula aqui na sua ordem de serviço, que se a empresa não retirar o produto, vai acontecer isso e isso. Você vai cobrar da seguinte forma, aqui vai ter uma multa. E você trabalha para que a empresa fique, digamos, adequada, cumpra a legislação e tenha menos problemas judiciais. Fica a dica para você que está nos assistindo aí, se não tem uma assessoria jurídica junto à sua empresa ou seu negócio, bom, primeiro, já contrata a mulher aqui já. Eis-me aqui. No final vai ter um merchan dela, contrata ela. Se está muito longe da gente, tem serviço online também. Né? Se você já tem um advogado já de confiança, procure um trabalho preventivo para a sua empresa. Doutora, existe o Código de Defesa do Consumidor. Ele respalda Você também... conhece bem. Conheço bem. Ele respalda também as empresas? Ou existe o Código de Defesa da empresa? Não. Na verdade, o quê? O que a empresa precisa? Eu trabalhei muitos anos no Procon e hoje, fora do Procon, eu sou contratada justamente para poder fazer o preventivo para as empresas não terem problemas com o consumidor e com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, quando você contrata uma consultoria que analisa a sua empresa, você começa a restringir as brechas, fechar as portas, digamos assim, para que aquele consumidor, porque nós temos o consumidor de boa fé e nós temos também alguns consumidores de má fé, que vai querer criar uma situação para criar uma indenização, para criar um problema. Então, quando você analisa assim, você começa a trabalhar com o Código de Defesa do Consumidor a favor da empresa. Porque toda aquela previsão legal que existe ali é a favor também do empresário. É só saber interpretar e trabalhar isso na realidade dele. Doutora, como lidar com um consumidor que logo de cara o empreendedor já identifica que ele está agindo de má fé? Olha, na verdade, assim, é realmente se resguardar. Então, quando você está lidando com um consumidor que de cara você já percebe, você tem que começar a fazer provas disso. Então, tudo que você falar para ele tem que ser documentado. Então, hoje tem muita conversa por aplicativos, então tem conversas por e-mail, evitar somente ligações, ter provas da sua manifestação, porque muitas vezes, assim, um exemplo, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor fala o quê? Se a empresa não sanar o problema do produto em 30 dias, o consumidor pode pedir o cancelamento da compra. É um exemplo. Só que muitas vezes essa empresa tentou sanar nos 30 dias, só que ela não tem prova. Entendeu? Ela não tem prova que ela tentou resolver o problema. Porque, digamos, vamos colocar uma situação prática. A pessoa foi lá e comprou uma máquina de lavar roupas. E ela avisou que estava com problema a máquina de lavar roupas. A loja mandou lá a pessoa para consertar.
Aí a casa estava fechada, ninguém recebeu, não foi atendido, deu os 30 dias. Sabe o que essa pessoa vai fazer? Vai pedir outra máquina nova ou o dinheiro de volta. Por quê? Porque decorreu os 30 dias. Então, todas as vezes que o fornecedor ele se deparar com uma situação que ele identifique, que ele já suspeite que aquele consumidor está ali querendo criar uma situação, está de má fé e tal, então ele já tem que se precaver e ele começar a fazer as provas. Então, se ele foi lá hoje na casa para fazer o conserto, o reparo e não foi atendido, não foi recebido, ele tem que documentar isso. Ele tem que ter provas disso, porque se lá na frente ocorrer uma demanda judicial, ele tem como apresentar e falar, olha aqui, ó, eu tenho provas que dia tal, eu tentei atender. Ele que não quis o atendimento. Muitas vezes o fornecedor ele acaba sofrendo até uma condenação judicial por ele não ter uma prova ali da situação. E é um absurdo, porque na verdade assim, o fornecedor ele tinha que estar resguardado. Por quê? Porque ele teria que ter um advogado, ele teria que ter uma orientação para ele ter esse resguardo. A pessoa financiou um carro, não veio retirar na loja porque desistiu da compra. Ok, mas assim, você não tem prova que o carro estava à disposição para ela retirar? O WhatsApp é prova? O WhatsApp é prova, mas assim, tem alguns detalhes em relação a isso. Posso já te esclarecer? Pode, áudio de não só escrito, mas áudio também. A justiça, hoje, ela já aceita, o entendimento é pacífico, aceita o WhatsApp como um meio de prova. Então, aquelas mensagens, aqueles famosos prints de WhatsApp que a gente utiliza, áudio, tudo, eles podem ser colocados dentro de um processo para realmente demonstrar ali um direito, constituir uma situação. Porém, um detalhe que eu sempre passo, inclusive eu passo para meus advogados que são meus alunos do curso, eu costumo falar para eles o seguinte, não simplesmente pega aquele print e joga dentro do processo, porque senão o juiz realmente não vai acatar. O correto nesses casos é fazer uma ata notarial. O que seria isso? Você levar isso em cartório, para o cartório, o escrevente lá escriturar, declarando que ele constatou e ele verificou aquilo. Ele não faz um juízo de valor, se aquilo de repente, qual que é o mérito da questão, ele simplesmente constata o que ele está vendo ou está ouvindo no caso de um áudio. E é com essa escritura pública falando o reconhecimento que aquilo ali existe, aí sim você junta no processo. Porque algo que está na internet hoje, por exemplo, uma postagem na internet, ela pode ser apagada amanhã. E qual que é a sua prova? Que um dia aquilo existiu. Entendeu? O próprio WhatsApp. E conversas no WhatsApp, o que acontece muito? Hoje nós temos aplicativos que você consegue criar mensagens, você mandar para você e ter um print. Então, para evitar esse tipo de situação, por isso que a gente tem que levar a cartório para depois juntar no processo. Tem muita, como a Vivi falou, má fé, tem muita sacanagem também, então precisa se resguardar. É do ser humano. Então, assim, eu não vou nem falar que é do consumidor, ou é do fornecedor, ou é do advogado. Isso é do ser humano. Existem pessoas de boa índole, de boa fé, do jeito que existem pessoas de má fé. E elas vão usar também as mídias sociais, né, para difamar a empresa, né? Então, se a empresa não se resguarda disso, o dano pode ser ainda maior, né? Então, Vivi, na verdade, assim, aí é interessante esse ponto que você trouxe, que eu acho sensacional, eu converso muito isso com os meus clientes, porque toda postagem na internet, ela existe um limite. Então, o direito à expressão, ele é limitado. Eu não posso simplesmente ir lá e falar o que eu quero daquela empresa. Por quê? Porque existe o abuso do direito. Muitas pessoas, alguns consumidores, eu mesma já atuei em processos assim, que o consumidor, ele foi condenado por alguma postagem que ele fez contra a empresa. Então ele estava dentro do direito dele. A reclamação dele era justa, porém ele extrapolou na reclamação, ele cometeu crime, ele fez ofensas ou ele falou inverdades. Nesse caso, ele sim, mesmo estando a princípio certo, ele pode vir a responder um processo e ser condenado por indenização, por dano moral à pessoa jurídica. É aquele negócio que o meu direito, ele termina onde começa o meu. O seu direito. Essa é uma regra muito clara do direito. Hoje, por que as empresas elas são mais processadas? Por que as empresas hoje sofrem danos? É por um atendimento ruim? É por não entregar produtos que eles prometem entregar? Qual é a carência das empresas hoje, até para ficar de dica para quem tem um negócio hoje, fazer direito e não sofrer? Olha, eu vou falar para você, acho que o principal realmente, assim, a parte delicada está no relacionamento.
Eu vou falar por quê? Porque errar, uma empresa ela erra no processo todo dela, desde o momento do orçamento, a venda de um produto, a entrega do produto. Pode ser que ocorra um erro, uma falha, mas quando o relacionamento é bom, o consumidor ele continua satisfeito, ele não vai procurar um processo. Mas o que tem acontecido? As empresas elas estão muito preocupadas em vender, é claro, é óbvio, elas querem vender, só que sem uma preocupação. Eu vou entregar no prazo? Se der um problema com esse produto, eu tenho um produto para trocar? Como que vai ficar esse consumidor na outra ponta? Eu tenho uma equipe para dar retorno, para responder? Porque muitas vezes o consumidor ele acaba indo no PROCON, ou no juizado especial civil, ou mesmo constituindo um advogado e ingressando na justiça. Por quê? Porque ele fica saturado por não ter uma resposta. Hoje em dia, nós falamos com máquinas. Então, você liga para uma central, digamos, de uma loja, de uma concessionária, de um banco, e você fica ali falando, tecle 2, tecle não sei o quê. Aí, por fim, você consegue falar com alguém, aí depois você contou toda a sua vida para a pessoa, seu CPF, seu RG, sua data de nascimento. Então, eu vou te transferir porque não é comigo. Aí, a outro atendente pega essa ligação e aí ele começa do zero. Ou então, colocando isso num negócio menor, que não tem todo esse processo, mas tem aquela pessoa que anota o recado e fala, tá, amanhã a gente entra em contato para solucionar o seu problema. E esse amanhã nunca chega. Amanhã de que ano? De 2026, de 2031? Então, a questão toda, eu acho assim, a parte delicada é o atendimento, é o relacionamento, porque eu mesma já cheguei a fazer negócios no comércio e não dá certo. Tem vezes você compra um produto, o produto dá problema, ou acontece. Não é... Acontece, isso faz parte. Mas assim, a prestação de serviço ela foi tão assim, atenciosa, a contento, que você não quer fazer nada. Você acaba falando, a pessoa fala pra você, olha, Adélia, atrasei, eu tinha que te fazer a entrega, mas olha, amanhã sem falta tá aí pra você, inclusive, vou até te mandar um brinde, que aí entra até aquela estratégia de marketing, entendeu? Que aquela pessoa, ela não vai lembrar do seu atraso, ela vai lembrar que ela ainda ganhou um mimo seu. E aquela venda já finalizou, mas você liga para saber o pós-venda, ele é muito importante, porque no pós-venda muitas vezes você vende ainda um outro produto. Então você liga para saber, você fala para a pessoa, e aí, você gostou da camisa? Ficou legal, tal, não sei o quê? Ó, temos também outras cores. Ah, ficou super legal, olha a foto, tô te mandando aí, posso postar essa foto? Então esse relacionamento eu acho que hoje falta para as empresas. Então fica ligado, você que está assistindo a gente, pós-venda é muito importante. Problemas acontecem, mas é saber resolver, é não deixar o cliente a ver navios, né? Exatamente. A produção tá pulando aqui atrás, falando que tá acabando o tempo, que falta pouco, mas também fez uma cara ali, colocou a mão na cabeça ali, todo mundo falando assim, tô sofrendo com alguma empresa aí, que eu retorno amanhã. Então se você faz isso, você que tá assistindo faz isso, não faz mais. Vai e resolve, porque o seu cliente é o seu patrão. O seu cliente é que sustenta o seu negócio. Eu tenho uma última pergunta, tem que ser um pouquinho rápido, até pra gente ir pro nosso game. Ai, meu Deus. Vou trazer um videokê pra você cantar. Ai, meu Deus, vai esvaziar aqui. É muito rápido, mas a gente recebeu essa pergunta, não uma vez, algumas vezes, para quando viesse, né, uma autoridade, assim como a senhora, assim como você, perdão. Na pandemia agora, vou dar um exemplo mais prático. Agora na pandemia, eu tenho meu negócio, ele é um local que está alugado, não está tendo entrada de dinheiro, eu posso ser expulso do local, eu estou alugando um espaço, não tenho dinheiro para pagar. O que eu faço? O proprietário do imóvel pode me botar para fora? Tá. Uma das características do contrato de locação é justamente a disponibilidade do imóvel. Então, eu alugo um imóvel, ele tem que estar disponível para uso. Ok, isso é uma característica do contrato de locação. Como tem uma determinação do poder público falando que aquele imóvel não pode ser utilizado, então, tecnicamente, já violou o meu contrato de locação. Só que tudo isso, se não for discutido, eu falo que o equilíbrio, o bom senso é o melhor caminho. Porque algumas pessoas falam, olha, não vou pagar 100% do meu aluguel. Aí talvez não seja correto, porque existe o direito de propriedade, de repente uma pessoa que conta com esse rendimento dos aluguéis. Então precisa analisar as duas pontas e encontrar o equilíbrio. A melhor forma é de uma forma consensual.
a pessoa lá, o inquilino chegar e conversar com o locatário, chegar num ponto, enfim. Mas uma vez que não exista o bom senso da outra parte também, do proprietário do imóvel, em ceder, em flexibilizar, porque nós não estamos numa situação a qual o inquilino realmente desistiu de pagar. É uma situação a qual o mundo está passando por uma pandemia. O mundo teve a área financeira e econômica abalada. Então, diante dessa situação, o proprietário do imóvel também tem que ter essa sensibilidade e rediscutir esse valor, revisionar esse valor. Agora, uma vez que não ocorreu um acordo, digamos que você tem um imóvel locado e não houve um acordo, não houve um equilíbrio, uma flexibilização, aí, uma conversa para chegar num ponto comum para fazer o pagamento do aluguel. Nesse caso, você não tem que simplesmente não pagar, porque se você simplesmente não pagar, o que vai acontecer? Você vai ser despejado, sim. Não existe uma lei proibindo o despejo. Você será despejado e ponto. É conversa. É conversa. Então, você tem que conversar. Não teve acordo? Você ingressa com uma ação revisional, deposita em juízo o valor que você entende devido. A justiça, pelo entendimento pacífico, aí tem feito uma redução em alguns segmentos, que também depende muito do segmento, igual uma farmácia não fechou. Então, dependendo do segmento, tem feito uma redução aí em torno de 40% até 62% no valor do aluguel, durante esse período que o imóvel realmente permaneceu fechado. Porque é algo muito claro, se é um imóvel comercial, eu dependo da movimentação desse imóvel para pagar o meu aluguel. Agora, uma vez que o imóvel está fechado por uma determinação legal, eu não tenho como pagar esse aluguel. E se o proprietário não tem esse bom senso, então leva isso para o judiciário, que aí com uma decisão judicial, aí sim você vai fazer um pagamento menor em relação ao seu aluguel. Não é uma entrevista, né? É uma aula. A mulher veio aqui para dar uma aula e agora a aula eu vou deixar com a Vivi. Sobe vinheta, é fato ou fake? Chegou a hora do nosso fato ou fake. Fato, pro que se for verdade, fake, se for mentira. Preparada, doutora? Ai, vamos, né? Com medo, mas vamos. Stalkeamos bem aqui, viu? Fato ou fake que o cliente sempre tem a razão? Fake. Fake porque hoje em dia você já tem como fazer provas e resguardar que nem sempre o cliente tem razão. Então, nem judicialmente, nem fora da justiça, isso não existe. Perfeito. É fato ou fake que você superou o câncer por 2 vezes? É fato. Fato, eu tive 2 vezes câncer, eu tive no colo do útero, eu tive da tireoide e sou sobrevivente, sou vencedora as 2 vezes, estou super saudável, graças a Deus. Qual é a palavra que você pode sintetizar uma palavra? Toda essa emoção, toda essa situação de você ter superado, é fé, esperança. Como você pode sintetizar a sua superação? Olha, eu não consigo definir uma palavra, Rafael. Realmente eu tenho dificuldade para definir uma palavra, mas eu falo para você que em alguns momentos da nossa vida a gente não caminha. É o próprio Deus que carrega a gente. Então eu tive esse momento na minha vida já algumas vezes e eu fui carregada. É fato ou fake que você ia cortar as roupas de uma participante do BBB 16? Vivi, eu mato você, encerrando aqui, enfim. Mas é fato. Viu como a gente stalkeou bonitinho? Esse vídeo me diverte bastante. Achar vídeos. Nossa, tem tanto meme que assim nem compensa eu processar pra tirar do ar. Eu falei, deixa. Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. É fato ou fake que é a mulher que manda em casa e no mundo? Ai, sem dúvida. As mulheres, elas acabam tendo... elas conseguem dominar e mandar com delicadeza. Sem ninguém perceber que são elas que estão mandando. Isso que é muito bacana. A gente consegue dar esse jeitinho, com né? certeza. Tá cheia de... Cheia não, né? A produção tá aqui, mulheres aqui atrás, as câmeras aqui trabalhando com a devida segurança, de máscara, tudo mais. Elas estão balançando a cabeça, falando assim, é a mulher que manda. Mas o marido da doutora Adélia tá aqui, eu vou dar um grito pra ele aqui, ó. É verdade? Cadê o Alexandre? Eu vou mandar ele não aparecer. Cadê ele? Foi embora? É Ih, verdade? Rafa, você tá aqui ó, de sentadinho. duas Tá mulheres. sentadinho lá? Oi.
Então ela já Entre até... duas mulheres, você já perdeu. Ela Rafa. pediu pra ele sentar lá. Ela mandou. Tá certo ela. Tá certo ela. E pra fechar aqui com chave de ouro, é fato ou fake que procedimento estético eleva a autoestima? Depende, eu acho que eu não vou nem colocar como fato ou como fake. Eu acho que você tem que se amar. Se você for feliz fazendo procedimento, ok. Se você for feliz sem procedimento, ok. Eu só acho que o segredo da vida é ser feliz. Maravilhosa. Essa mulher é fantástica. Vivi, tem um recado final para a doutora Adélia? Temos, doutora. Eu queria agradecer por conseguir aí um espaço na sua agenda pra gente. E também aproveita aí, deixa as suas redes sociais, que a gente sabe que você adora fazer uma live. São lives, pessoal, que trazem muito conteúdo aí no ramo do direito. Olha, primeiramente eu quero agradecer o convite. Rafael, foi um prazer vir aqui. Quero Prazer desejar todo muito meu. sucesso para vocês todos, Vivi, vocês todos, toda a produção que está aqui trabalhando. Muito obrigada, estou muito grata, fiquei feliz, ainda mais o meu pupilo aqui, ver ele assim, despontando, para mim foi um prazer muito grande. E eu vou deixar minhas redes sociais sim, vocês me encontram no Instagram como doutora.Adélia Soares e no Facebook Adélia Jesus Soares. Então lá eu costumo colocar muito conteúdo jurídico para o consumidor e também para os advogados, que hoje eu sou professora de vários advogados sobre direito, sobre marketing jurídico. Então, o que vocês procurarem lá vão encontrar nas minhas redes sociais. Fantástico, fantástico. É de bater palma. Obrigada. Todo o conteúdo que a minha chefa, a eterna chefa, traz pra gente. E antes de encerrar, a Vivi trouxe a pergunta, né, sobre procedimentos estéticos. Vou fazer o merchan aqui de hoje. Procedimento estético aqui na região, Suzano, Mogi, Poá, todo o Alto Tietê, é na Essenza Biomedicina Estética Avançada. Vai passar o merchan aqui embaixo. Você tá precisando fazer o botox? Ai, já gostei. Eu tô precisando. Eu vou mandar um desconto pra você lá. Eu vou mandar um desconto lá pra você lá. Gostei. Você já vai ter um desconto lá na Essenza. Você vai gostar. Eu vou lá pra fazer botox. Tá precisando. Tô precisando? Pouquinho. Ai, já não bastasse a Carol que veio aqui Rafa, uma semana. ela fala mesmo. Vivi. Com ela é na lata, não tem filtro. Ela A vai Carol falar. veio aqui, Carol Thiarga, umas semanas atrás e falou mal da minha calça. Agora a doutora Adélia falando. Ah, só um pouquinho assim na testa, Ai, só meu pra Deus ficar um do pouquinho céu. mais esticadinho. Botox, harmonização é lá na Essenza. Bom, doutora, muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, a gente não pode se abraçar, então vai no soquinho. Mais uma vez, obrigado Rede Alto Tietê, obrigado Fênix Publicidade, obrigado a você, audiência, muito mesmo. Já sabe, empreendedores, avante.